Segundo o Eduardo Bolsonaro, o país deu sorte por ter Bolsonaro na época da Covid. Esse foi um comentário aí do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, né? Ele disse que o Brasil deu sorte de Jair Bolsonaro ter sido presidente da República durante a pandemia da Covid-19. Ele criticou a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva frente às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul em publicação no X. O número de mortos no estado chegou a 147, segundo o boletim emitido da Defesa Civil dessa última segunda-feira, ontem. São 538.241 desalojados, 127 desaparecidos e 806 feridos. Ao todo, 2.100.000 pessoas e 447 municípios foram afetados. Segundo ele, alguns me falam com tristeza: poxa, Eduardo, presidente Bolsonaro deu azar, né? Pegando uma pandemia. Vendo a resposta do Lula agora no caso do Rio Grande do Sul, eu penso diferente. Eu penso que nós demos sorte, disse o congressista ontem, segunda-feira, no X, no Twitter, onde ele fez essa declaração. Que inclusive ele falou assim: imagina o que seria do Brasil e dos brasileiros com Lula presidindo na pandemia. Marcelo, você concorda com o Eduardo Bolsonaro ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Complicado, viu? Nesses momentos aí usar a narrativa de um lado, narrativa de outro, rapaz. Ali, uma coisa a gente não pode deixar de dizer, né? Se o Lula já está indo mal, ou de mal a pior, num caso, num desastre natural, né? Como esse lá, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, imagine num desastre, numa pandemia que pegou o mundo inteiro, né? Aí nós veríamos a realidade, né, do Lula. Mas também não dou total razão ao Bolsonaro, aí, o filho do Bolsonaro, que fica usando desse momento aí para criar mais, sabe? Eu acho que não é o momento para isso, né? Não é momento para isso. É momento de a gente, né, trazer para colocar em evidência todas as feridas de todos os governos. Esse governo que está aí é o que vai ter mais ferida agora. Não tem a menor sombra de dúvidas. Vai ter mais ferida. Vai ter muita ferida aí também, né? Muita ferida. Não tenho dúvida que se esse governo tivesse na pandemia, teria tido muito mais problemas. Né? Muito mais problemas. Mas a gente não precisa trazer esse tipo de narrativa agora. Não há necessidade disso agora. Eu acho que não é o momento para isso, não é o... Né? Agora o momento é de ir buscar. Eu gostaria muito mais que o filho do Bolsonaro estivesse, por exemplo, em algum país, em algum outro ambiente, buscando algum recurso, trazendo recurso, trazendo lá, elaborando alguma lei, né, que trouxesse, ou falando, por exemplo, que apoia a destinação, né, do fundo partidário para as vítimas do Rio Grande do Sul, né, fundo eleitoral, fundo partidário, que é o que todos os políticos deveriam estar fazendo nesse momento. Todos os políticos decentes desse país, né, que tenham um pouquinho de calor no coração, né? Mas isso a gente não vê. A gente vê narrativa, vê selfiezinha, vê essas coisas, mas gente que tenha amor no coração e queira fazer alguma coisa de bem, não se vê. Ajuda, mas não mexe no meu potinho que está aqui. Não mexe no que é meu. Faça o que tem que fazer lá, mas não mexe no que é meu. O que é meu, né? Então, eu acho que, assim, né, guardada as devidas proporções, né, na época do Bolsonaro, eu acho que ele teve ações corretas, teve muitas ações corretas, e o Lula está tendo muitas ações erradas, e já não é de hoje, né? Mas não é o momento de usar esse tipo de narrativa. Agora o momento é de mostrar força. Falar, olha, estamos aqui, vamos lutar para destinar o recurso do fundo partidário, fundo eleitoral. Não é o momento de politicagem, não é o momento de narrativa. Agora é a hora de unirmos forças. Não é hora de esquerda, não é hora de direita, não é hora de centroavante, não é hora de ponta de lá, ponta de cá, não é hora de nada. É hora de salvar vidas. Depois de salvar as vidas, aí vamos ver todas as deficiências, porque esse problema só está potencializado porque quem é governador hoje, quem já foi governador, quem foi presidente, quem é presidente, todo mundo falhou. Todo mundo falhou. E vai ter muito mais problemas como esse pelo Brasil aí.
pelo Brasil e nas cidades. E nós estamos numa cidade aqui no litoral, aqui em São Vicente, por exemplo, que pode ter o mesmo problema, por negligência das ações de drenagem, dragagem, todas as ações necessárias, né, que deveriam acontecer nos canais. Então, não é hora de narrativa, agora é hora de colocar, deles colocarem as barbas de molho, viu? Porque se tudo isso está acontecendo, tem o dedinho de todo mundo nesse contexto aí. Ô, Paulo Eduardo Costa, o que o filho do Bolsonaro está fazendo, no caso o Eduardo Bolsonaro, é o que o PT fazia na época que não governava também, né? E apontando todas as falhas, enfim. E a gente vê que exatamente é a mesma história que está acontecendo aqui. Por outro lado, o Eduardo Bolsonaro, ele até mandou lá uma verba parlamentar de R$1 milhão para as vítimas do Rio Grande do Sul. Inclusive, ele até relatou dizendo que o povo de São Paulo o perdoaria por isso, né, ou entenderia e o perdoaria, porque ele é um deputado federal pelo estado de São Paulo, e mesmo assim ele dirigiu essa verba para o Rio Grande do Sul. Como disse o Marcelo, é um tempo de todos eles estarem pensando nisso. E alguns deputados já fizeram aí justamente esse envio, né, e o Bolsonaro foi um deles. Agora, fica mesmo esse negócio que o Marcelo falou, no momento delicado, parece que a política não dá trégua, né? A política, ela continua em velocidade total, né, Conde? É uma pena que a gente continue pensando pequeno desse jeito. Eu quero aproveitar e cumprimentar o Marcelo Rocha pelo brilhante comentário. Realmente ele foi preciso, ele foi exatamente no ponto. No momento de tragédia, ficar se reportando a quem é o melhor, é uma coisa impressionante. Parece que o Brasil perdeu a capacidade de raciocinar. Nós estamos o tempo todo procurando culpados. Ah, esse era melhor que aquele era melhor que esse, se fosse aquele seria... Pelo amor de Deus, o povo está morrendo. Os animais estão morrendo. O Estado está naufragado debaixo de água. Qualquer comentário, qualquer comentário, que não seja para auxiliá-los, para somar esforços, para dirigir recursos, para mim, é patetice. Nós temos que perder essa mania de comadre, de ficar fazendo fofoquinha e criando intriguinha, porque isso vai levar nada a lugar nenhum. Nós vamos ter a mesma situação sempre e a gente não vai encontrar solução. Ficar analisando agora se no tempo de X, de Dom Pedro II, de Fernando Henrique Cardoso, de Emílio Garrastazu Médici, é uma baboseira que neste momento pede a nossa ação. E a nossa ação de maneira objetiva não é procurar quem são os culpados, porque a negligência, a omissão, o fato de alguém ter recebido um projeto e não ter dado andamento, ou a leniência ou a negligência do governo do Estado que não consertou as comportas ou não as manteve, né? O plano que foi apresentado pelas universidades, a então presidente, ou melhor, presidenta, porque ela queria ser chamada de presidenta, Dilma Vana Rousseff, tudo bem, isso é importante para que a gente reconheça que a gente erra, e a gente erra muito. A gente erra especialmente nesse momento de tragédia em que a gente tenta usar disso. E o Marcelo falou muito bem, para benefício ou para ódio política. Não é o momento é de união. O povo brasileiro tem que estar unido, é recolher o que está sobrando, que é possível, que não é mais útil para você, não lixo, pelo amor de Deus, porque eu vi que estavam mandando tudo quanto é tralha para lá, até sapato sujo, coisa sem limpeza. Não é isso que a gente quer. Não estamos querendo transformar o povo gaúcho em mendigo. Vamos fazer as coisas organizadas, vamos fazer o que tem que fazer, vamos pensar no povo primeiro. Depois a gente começa com essa briguinha idiota política, de lá de cá, quem é o melhor, quem é o pior, quem é o máximo, quem não é o máximo, porque as pessoas estão morrendo, os animais estão morrendo. Porto Alegre, hoje de manhã, estava praticamente debaixo d'água de novo, o rio voltou a subir, eu vi um dique sendo rompido e a água entrando dentro de um bairro, até o nível do telhado, nem os telhados praticamente estavam a salvos. E ainda tem gente se preocupando em criar esses factoides toscos, com todo o respeito. Não é isso que eu espero do povo brasileiro. O povo brasileiro sempre foi um povo grandioso, trabalhador, honesto, correto, solidário, fundamentalmente. E a gente não pode agora cair na esparrela da picuinha, da pequeneza, da comparação. Vamos começar a pensar um pouco mais grandioso. As pessoas estão precisando da nossa ajuda. O Rio Grande do Sul precisa das nossas orações, nosso pedido a Deus que mande parar de chover para que eles sofram menos. Nesse momento,
a nossa solidariedade tem que estar impregnada no nosso coração. O rancorzinho, a classe política, a briguinha, o disque-disque, o nheco-nheco, isso tem que ser esquecido nesse momento. Vamos pensar com grandeza. Lamentável a posição do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ele está inadequado, no momento inadequado, na via inadequada, da forma inadequada. É lamentável. Doutora Luciana, gostaria de ouvi-la também. A gente está falando aqui justamente sobre o Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, né, filho do ex-presidente Bolsonaro, que deu esse depoimento dizendo que o país deu sorte por ter Bolsonaro na Covid, na época da Covid. Porque se fosse o Lula, a gente ia naufragar igual o Rio Grande do Sul. Como é que é isso, doutora? Olha, eu concordo com o que o Marcelo falou. E eu ainda vou fazer 3 considerações. Foi infeliz ele fazer a comparação desse desastre que só tem arrancado aí tristeza nos nossos corações, que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Né? 2 desastres, né, na verdade, né, doutora? Muita gente sim. Perdeu a família na Covid também. Sim, só que se for para analisarmos gestão com relação à Covid, por exemplo, e a dengue, né? Nós temos aí também uma situação de má administração do atual governo, que já soma aí mais de 2.100 mortes de dengue, e parece que o atual governo não consegue ter um controle sobre a dengue. Mas comparar o desastre do Rio Grande do Sul com a Covid-19, acho que foi muito infeliz, o momento não é oportuno, e o atual governo deveria, tendo em vista que as vítimas são todos, as vítimas, né, a população do Rio Grande do Sul, são eleitores, e eleitor vota. Acho que o Lula perdeu e está perdendo a oportunidade, aí está faltando aí uma má gestão dele, o grupo dele parece não fazer com que ele possa mudar agora. Esse era o momento que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia mudar a situação e ter dado mais apoio, ser mais presente, não agir com tanta omissão junto ao Rio Grande do Sul. Era o momento de ele converter esses eleitores, porque nesse momento o eleitor vai pensar realmente quem de fato estendeu a mão para quem mais necessitava. E o Lula parece perder essa oportunidade.